Mulher grávida humilhada. Ninguém imaginava que ela era herdeira e o filho era do milionário. Ela entrou no salão com a barriga já aparente, mas ninguém imaginava que aquela mulher humilde, alvo de olhares de desprezo, carregava um segredo capaz de mudar tudo para ela e para o filho que esperava. Durante um ano, vamos acompanhar sua luta para conquistar reconhecimento, enfrentar o preconceito e desvendar uma herança escondida que pode transformar sua vida por completo. Se você gosta de histórias de superação, fique até o final, curta o vídeo, deixe nos comentários de onde está assistindo e não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar todos os capítulos dessa jornada emocionante. Desde o primeiro momento, ela é rejeitada pela alta sociedade local, mas também encontra apoio inesperado em pessoas que a ajudam a enfrentar desafios e a provar seu verdadeiro valor. Entre descobertas surpreendentes, amizades e confrontos, a trama revela como a força, a resiliência e o amor podem mudar o destino de uma mulher desacreditada por muitos. Continue conosco para ver cada vitória conquistada com esforço e cada sacrifício feito por essa protagonista, que aos poucos reconstrói sua vida e luta para garantir um futuro digno para seu filho. Não perca os próximos capítulos dessa história que vai prender sua atenção do começo ao fim. A entrada da mulher grávida naquele salão de eventos não passou despercebida, mas foi recebida com olhares frios e sussurros carregados de julgamento. O vestido simples contrastava com a opulência do ambiente, onde as luzes de cristal refletiam em móveis dourados e taças reluziam em meio à multidão elegante. Poucos notaram o rosto determinado, ainda que cansado, daquela jovem que carregava uma vida dentro de si. O burburinho de desaprovação entre os convidados revelou, sem dizer, o que já se sabia: ali não havia lugar para ela. Ela sabia que aquele seria um momento difícil, mas também tinha certeza de que não podia recuar. A gravidez fora inesperada, e a rejeição de quase todos só reforçava seu desejo de provar que era mais do que um título, um julgamento ou uma situação social. Havia, contudo, um segredo guardado a 7 chaves, um segredo que nem mesmo aqueles que a menosprezavam poderiam imaginar. Seu nome era conhecido apenas por alguns poucos, e sua origem escondida por trás de uma vida de dificuldades. A cidade onde tudo acontecia era marcada por tradições fortes, onde festas folclóricas, músicas típicas e costumes locais ditavam o ritmo dos dias e as relações entre as pessoas. Ali, o passado pesava mais que o presente, e os laços familiares tinham um valor quase sagrado. A protagonista tinha uma personalidade moldada por anos de luta. Resiliente, forte e discreta, ela carregava dentro de si uma inquietação silenciosa, o medo de que sua história nunca fosse levada a sério, o receio de que seu filho herdasse não só seu sangue, mas também o peso do desprezo alheio. A insegurança, contudo, não a impedia de seguir em frente. Aquele ano que se desenrolava diante dela prometia ser um período decisivo. Logo nas primeiras semanas, pequenos detalhes começaram a surgir: uma conversa ao acaso capturada numa esquina, um bilhete esquecido em um livro antigo, objetos de família redescobertos que revelavam conexões ocultas. Cada pista aproximava-a de uma verdade que parecia distante e irreal. Mas, como não poderia deixar de ser, a jornada estava cheia de desafios. A protagonista enfrentava diariamente a rejeição da alta sociedade, o preconceito velado dos vizinhos e a dificuldade em acessar serviços essenciais para uma gestante. O atendimento médico, por exemplo, não era apenas uma burocracia a vencer, mas uma batalha contra a invisibilidade imposta por uma condição social desfavorecida. Em meio a esses desafios, surgiram também laços inesperados. Uma mulher influente da cidade, com seus próprios conflitos internos, se aproximou, motivada pelo desejo de romper com um casamento infeliz e encontrar uma nova forma de viver. Essa amizade, inicialmente tímida, abriu portas que pareciam trancadas para sempre, mas também provocou suspeitas e intrigas que ameaçavam colocar tudo a perder. Ao mesmo tempo, um advogado relutante, marcado por erros do passado, passou a acompanhar o caso da protagonista. Motivado por uma busca por justiça e redenção, ele revelou documentos antigos e ajudou a desvendar uma herança escondida, uma conexão com uma família poderosa que todos acreditavam extinta. Esse conhecimento trouxe não só esperança, mas também um enorme risco. A cidade parecia assistir, dividida, ao desenrolar daquela história. O peso das tradições e a rigidez das regras sociais entravam em choque com as forças da mudança,
enquanto a mulher grávida tentava encontrar seu lugar em um mundo que tentava excluí-la. Cada avanço era conquistado com sacrifícios dolorosos, perder amizades falsas, lidar com a solidão e aceitar que o caminho seria longo e árduo. Os espaços mudavam conforme a trama avançava, do frio e impessoal salão de festas, para o bairro simples onde a protagonista encontrava apoio, até a antiga casa da família, repleta de memórias e segredos. Esses ambientes não eram apenas cenários, mas personagens silenciosos que reforçavam as emoções e tensões da narrativa. Na mente da protagonista, a luta constante entre confiar e proteger seu coração, entre revelar sua verdadeira história e preservar a dignidade, marcava seu conflito interno. Ela sabia que, para garantir um futuro digno para seu filho, teria que enfrentar não só a sociedade, mas também suas próprias dúvidas e medos. E assim, naquele primeiro capítulo, a história se plantava no terreno fértil da esperança e do desafio, convidando o público a acompanhar uma trajetória que, apesar das humilhações e dificuldades, prometia mostrar a força invisível de uma mulher que ninguém imaginava ser uma herdeira, e que carregava em seu ventre o filho de um milionário, o que poderia mudar tudo. Nos dias que se seguiram àquela noite no salão, a protagonista percebeu que a sua vida começava a tomar um rumo inesperado, onde cada detalhe, antes ignorado, ganhava nova importância. A cidade, com suas ruas estreitas e fachadas coloridas, parecia esconder mistérios que estavam prestes a vir à tona. Enquanto caminhava pelas calçadas gastas, sentia o aroma do café fresco das padarias e ouvia o som distante das músicas folclóricas que embalavam as festas tradicionais, elementos culturais que, mesmo simples, carregavam a alma daquele povo. Ela acordava cedo, sentindo o peso da gravidez, mas também a determinação de não deixar que as dificuldades a derrotassem. Sua rotina era marcada por idas e vindas ao hospital público, onde o atendimento era precário, e pela tentativa constante de manter sua dignidade diante de olhares que frequentemente a julgavam. Cada consulta médica, apesar das filas e atrasos, era uma vitória silenciosa, um passo adiante em sua jornada de esperança. Foi em uma dessas visitas que ela encontrou a primeira pequena reviravolta. Um médico, atento e humano, percebeu que algo em sua história não batia com o que ela mesma contava. Sem invadir sua privacidade, demonstrou interesse genuíno, tornando-se uma figura inesperada de apoio. Ele não apenas cuidava da saúde física da protagonista, mas também oferecia palavras que, mesmo simples, eram um bálsamo para seu espírito ferido. Esse laço, embora discreto, teria consequências importantes no futuro, pois ajudaria a abrir portas que pareciam fechadas. Paralelamente, a amizade com a mulher influente da cidade crescia, alimentada por confidências trocadas em encontros discretos. Ela, cuja vida era marcada por um casamento que mais aprendia do que a protegia, via na protagonista uma força que inspirava sua própria vontade de mudança. A motivação principal dessa amiga era a busca por liberdade, e essa conexão mostrou que, mesmo em meio a mundos tão diferentes, era possível encontrar apoio mútuo. No entanto, esse vínculo também provocava desconforto entre os círculos sociais, causando rumores que ameaçavam a reputação de ambas. A protagonista, por sua vez, guardava a esperança da herança que, pouco a pouco, começava a se revelar. Documentos antigos, encontrados com a ajuda do advogado, traziam pistas sobre sua verdadeira origem. A preparação para essa descoberta vinha de episódios anteriores, a carta esquecida, o bilhete enigmático e a menção a uma família poderosa que parecia esquecida pelo tempo. Essas pequenas pistas começavam a transformar sua percepção sobre quem ela realmente era. Entretanto, não faltavam obstáculos. A burocracia para acessar esses documentos era sufocante, e a resistência da família poderosa, que tentava ocultar a verdade, parecia cada vez mais evidente. A protagonista enfrentava um sistema que não só a rejeitava socialmente, mas que tentava impedir seu acesso à justiça. Cada tentativa de avançar trazia uma reação contrária, tornando sua trajetória ainda mais difícil e dolorosa. A pressão da cidade, com seus costumes e tradições rígidas, também influenciava as decisões dos personagens. Em uma comunidade onde o passado determinava o valor das pessoas, a protagonista precisava lidar com o preconceito velado que permeava as relações. As festas folclóricas, que para muitos eram momentos de celebração, para ela representavam a exposição a julgamentos silenciosos, ao mesmo tempo em que abriam a possibilidade de formar novas alianças e encontrar solidariedade.
A cada capítulo de sua história, a mulher sentia o conflito interno aumentar, confiar em quem a julgava e humilhava ou se fechar em si mesma para se proteger. Essa dúvida alimentava uma vulnerabilidade profunda, mas também estimulava sua coragem. Momentos em que lágrimas escorriam silenciosamente eram seguidos por decisões firmes, mostrando a complexidade de uma personalidade que não se resumia à força exterior. O advogado, por sua vez, aproximava-se cada vez mais, revelando não só documentos, mas também sua própria história de redenção. Sua motivação principal era corrigir erros do passado, e sua relação com a protagonista, inicialmente profissional, ganhava nuances emocionais que tornavam a trama ainda mais rica. Juntos, eles enfrentavam a burocracia e os interesses da família poderosa, buscando um caminho para que a verdade fosse reconhecida. Ao mesmo tempo, o homem poderoso, pai do filho da protagonista, começava a mostrar sinais de mudança. Embora o orgulho o impedisse de agir abertamente, seus gestos discretos revelavam uma intenção crescente de assumir responsabilidade. Esse desenvolvimento lento, cheio de nuances, criava uma tensão que envolvia não só a protagonista, mas todo o círculo social ao redor. No bairro simples onde morava, a mulher encontrava forças na comunidade que a cercava. O calor das relações humanas, o cheiro da terra molhada após a chuva, o som das crianças brincando nas ruas, tudo isso contribuía para renovar sua esperança. Esses elementos culturais reforçavam sua conexão com as raízes, oferecendo um contraponto à frieza do mundo da alta sociedade. Ao longo do segundo capítulo, a trama se aprofundava nas pequenas e médias reviravoltas que preparavam o terreno para as grandes mudanças que estavam por vir. A luta da protagonista ganhava contornos mais claros, mostrando que seu sucesso não seria instantâneo, mas fruto de um esforço contínuo e doloroso. O despertar da manhã trazia um misto de esperança e cansaço para a protagonista. A cada passo, sentia a transformação da sua vida, mesmo que ainda imperceptível para muitos ao seu redor. As ruas da cidade, embaladas pelo cheiro das flores nas janelas e o murmúrio do mercado que se agitava ao longe, pareciam refletir a dualidade de seu destino, marcado pela luta e por oportunidades que ainda demoravam a se revelar. Nas semanas seguintes, pequenos eventos começaram a se entrelaçar, formando uma teia de conexões que não podiam mais ser ignoradas. Durante uma visita ao hospital, o médico que a acompanhava chamou sua atenção para uma coincidência que poderia mudar tudo. Um documento antigo, anexado por engano no prontuário de outro paciente, fazia referência a uma propriedade pertencente à família poderosa. Esse detalhe, que parecia insignificante para qualquer outra pessoa, acendeu uma chama de esperança na protagonista. A notícia chegou ao advogado, que imediatamente reconheceu a importância daquele achado. A partir dali, os esforços para acessar registros históricos e cartorários intensificaram-se, enfrentando a burocracia e a resistência silenciosa de funcionários que tentavam barrar qualquer avanço. Foi uma batalha lenta, onde cada vitória vinha acompanhada de sacrifícios, noites mal dormidas, encontros tensos e o desgaste emocional de confrontar verdades dolorosas. A amizade entre a protagonista e a mulher influente da cidade ganhou uma nova dimensão. Elas passaram a planejar juntas ações que pudessem fortalecer a posição da protagonista, tentando equilibrar as pressões sociais e políticas locais. A motivação daquela amiga, que antes era apenas a busca pela liberdade pessoal, agora se unia a uma causa maior, dando mais força às suas convicções. Esse relacionamento se tornou um ponto de apoio emocional vital, especialmente nos momentos em que a protagonista se sentia mais vulnerável. Enquanto isso, o homem poderoso começava a lidar com o impacto da gravidez na sua vida pública e pessoal. Os conselheiros ao seu redor alertavam sobre os riscos de uma exposição pública, mas ele começava a questionar até onde sua resistência a aceitar a protagonista era saudável. Sua motivação principal, ainda que contida pelo orgulho e pela tradição, começava a se transformar em um desejo genuíno de proteger e assumir responsabilidade. Essa mudança interna criava um jogo de emoções e decisões silenciosas, mas decisivas para o futuro. A cidade, imersa em suas tradições, oferecia ainda mais obstáculos. As festas folclóricas, esperadas com ansiedade pela maioria, tornavam-se para a protagonista um palco de tensões. Ela sabia que sua presença despertaria olhares e comentários, mas decidiu enfrentar esse desafio. Em uma dessas ocasiões, um incidente aparentemente pequeno,
O reconhecimento de um antigo símbolo da família poderosa em uma das decorações despertou um burburinho que ameaçava revelar segredos há muito escondidos. A revelação desse símbolo serviu como uma reviravolta média, pois mostrou que a ligação da protagonista com aquela família não era apenas pessoal, mas também histórica e cultural. A descoberta levou a questionamentos por parte da sociedade local, dividindo opiniões e reforçando preconceitos, mas também abrindo espaço para quem acreditava na justiça e na verdade. A protagonista enfrentava não só o preconceito, mas também a solidão crescente. A vulnerabilidade que sentia não era apenas por causa da rejeição social, mas também pelo medo do desconhecido, do que ainda poderia vir a ser revelado. Momentos em que se permitia chorar sozinha, sentindo o toque suave da barriga e imaginando o futuro do filho, eram seguidos por uma determinação renovada. Essa dualidade entre fragilidade e força era um dos aspectos mais marcantes de sua personalidade. Enquanto isso, o advogado descobria, em meio a documentos esquecidos, uma carta que lançava uma luz diferente sobre o passado da família poderosa. Essa carta, escrita por um antepassado, sugeria que a ligação da protagonista não era um acidente do destino, mas fruto de decisões tomadas há gerações. Essa descoberta media uma reviravolta média, que exigiu mais cautela e estratégia para não colocar tudo a perder. A mulher influente que apoiava a protagonista também passava por mudanças. Ela começou a se distanciar do marido, buscando independência e coragem para enfrentar os padrões sociais da cidade. Sua história paralela se tornava cada vez mais entrelaçada com a da protagonista, mostrando como a luta de uma mulher pode inspirar outra, criando uma rede de força e resistência. No bairro simples onde a protagonista morava, as cores e sons mudavam conforme as estações. O calor do verão dava lugar a noites frescas de outono, trazendo consigo aromas de terra molhada e o som das folhas ao vento. Essas mudanças no cenário refletiam as transformações internas da protagonista, que, apesar das dificuldades, via na natureza um símbolo de renovação e esperança. Por fim, uma grande reviravolta mudou o rumo da história naquele momento. Um encontro inesperado com um antigo amigo do pai do filho revelou segredos sobre o homem poderoso, suas intenções e seu caráter. Essa revelação abalou as certezas da protagonista, fazendo-a repensar suas estratégias e o quanto poderia confiar naqueles ao seu redor. O ar fresco da manhã trouxe uma sensação diferente para a protagonista. Ela acordou com o coração acelerado, não apenas pela gravidez, mas pela tensão crescente que permeava sua vida. A revelação do encontro inesperado com um antigo amigo do homem poderoso ainda reverberava em sua mente. Ela sabia que aquele era um ponto de virada, uma grande reviravolta que mudaria para sempre a forma como ela enxergava o futuro. As ruas da cidade, cobertas por uma leve neblina matinal, pareciam mais silenciosas do que o habitual. Os sons das folhas secas sob os pés e o canto distante de um pássaro davam um tom quase poético ao cenário, contrastando com o turbilhão de emoções que agitava a protagonista. Ela decidiu que era hora de agir com mais firmeza, pois não poderia mais se permitir ser apenas uma espectadora da própria história. O primeiro passo foi uma conversa franca com a mulher influente que a acompanhava desde o início. Naquela manhã, em um café acolhedor do bairro simples, rodeado por aromas de pão recém-saído do forno e café forte, elas traçaram planos para fortalecer a busca pela verdade. A motivação daquela amiga se solidificava, não era apenas sobre a protagonista, mas sobre a quebra de um sistema que oprimia mulheres e perpetuava desigualdades. Com o advogado, a protagonista avançou nos trâmites legais para oficializar sua condição de herdeira. Contudo, o processo encontrava resistência constante. Documentos desapareciam misteriosamente, testemunhas hesitavam em aparecer, e o poder da família poderosa se fazia sentir em cada esquina. Essa série de obstáculos representava a luta contra um sistema que preferia manter as coisas como estavam, ignorando a justiça. No entanto, uma pequena reviravolta trouxe um fôlego novo à trama. Um antigo empregado da família poderosa apareceu, disposto a contar a verdade que guardava há anos. Ele não buscava fama ou dinheiro, mas a simples satisfação de ver a justiça prevalecer. Essa testemunha oferecia uma chance real de mudar o rumo do processo, mas também colocava todos em risco, inclusive a si mesmo. Enquanto isso, o homem poderoso, ainda dividido entre orgulho e responsabilidade, tentava lidar com os boatos que começavam a circular pela cidade.
Sua imagem pública estava em jogo, e ele sabia que qualquer passo em falso poderia ser explorado por inimigos. Esse conflito interno o levava a agir com cautela, mas a proximidade da protagonista e do filho que estava por nascer começava a despertar nele sentimentos que há muito tempo tentava reprimir. A protagonista sentia a pressão de todos os lados. O medo da rejeição, da exposição e das consequências para seu filho crescia a cada dia. No entanto, a determinação de garantir um futuro melhor a ele era maior que qualquer obstáculo. Em momentos de vulnerabilidade, ela encontrava conforto no contato com um médico que a acompanhava, cuja presença tranquila e empática era um refúgio em meio à tempestade. Culturalmente, a cidade continuava a ser um palco de tradições que influenciavam as atitudes dos personagens. As festas folclóricas, que aconteciam naquela época do ano, reuniam multidões e expunham as tensões sociais de forma clara. A protagonista participou, enfrentando olhares desconfiados e comentários sussurrados, mas também encontrou solidariedade inesperada em pessoas que viam nela uma força a ser reconhecida. No bairro simples, a vida seguia seu ritmo, com seus desafios e alegrias. O calor humano das vizinhanças, o aroma das comidas típicas que invadiam as ruas e a música tradicional tocando nos rádios eram elementos que mantinham viva a esperança da protagonista. Essa conexão com suas raízes a fortalecia para enfrentar as batalhas que ainda viriam. Uma subtrama importante começou a ganhar destaque: a luta da mulher influente para se libertar de seu casamento infeliz. Essa trajetória paralela mostrava a dificuldade de romper com padrões impostos e o custo emocional dessas decisões. Sua coragem inspirava a protagonista, criando uma rede de apoio que transcendeu as diferenças sociais. No final do capítulo, uma grande reviravolta abalou todos os planos. O homem poderoso decidiu dar um passo público inesperado, assumindo parte da responsabilidade pela situação. Essa atitude chocou a cidade e mudou a dinâmica da trama, abrindo caminhos que antes pareciam impossíveis. No entanto, essa decisão teve um custo: a protagonista precisou enfrentar as consequências de confiar em alguém que até então era um enigma. O dia amanheceu com uma luz diferente, refletindo o turbilhão interno que a protagonista sentia. A atitude pública do homem poderoso, ao assumir parte da responsabilidade, causará um impacto imediato na cidade. As ruas, que antes murmuravam segredos e julgamentos, agora se enchiam de conversas acaloradas sobre mudança e justiça. O cheiro da chuva que caíra na madrugada ainda persistia, misturando-se ao aroma das flores que começavam a desabrochar nas praças, trazendo uma sensação de renovação para todos. Apesar da aparente esperança que surgia, a protagonista sabia que esse era apenas o começo de uma jornada ainda mais desafiadora. O reconhecimento público gerava tanto aliados quanto inimigos, e as alianças se tornavam instáveis. Ela precisava agir com prudência, planejando cuidadosamente cada passo para não se deixar abater por novos ataques. A motivação do advogado permanecia firme: garantir que a justiça fosse feita, não importa o custo. Com ele, a protagonista iniciou a elaboração de uma estratégia para consolidar seu direito à herança e ao reconhecimento do pai do seu filho. Esse processo exigia a coleta de provas robustas, depoimentos confiáveis e o fortalecimento da imagem pública dela, até então desacreditada por muitos. Nesse contexto, a mulher influente assumiu um papel ainda mais decisivo. Sua luta por independência ganhou visibilidade, e ela passou a apoiar abertamente a protagonista, enfrentando os olhares céticos da alta sociedade. Sua motivação, a liberdade pessoal e o desejo de justiça, criaram um elo ainda mais forte entre as duas. Essa conexão mostrava ao público a importância da solidariedade feminina em tempos de adversidade. Enquanto isso, o homem poderoso enfrentava seu próprio conflito interno. Apesar da decisão pública, ele lutava contra o orgulho e o medo de perder seu status. As conversas reservadas com amigos próximos revelavam suas dúvidas, e a tensão entre assumir sua paternidade e proteger sua imagem pública era constante. Sua evolução gradual acrescentava uma camada de complexidade à trama, tornando-o um personagem multifacetado. A protagonista também lidava com o cansaço físico e emocional da gravidez. As consultas médicas continuavam sendo momentos de esperança, mas também de preocupação. O médico que a acompanhava tornou-se um aliado fundamental, oferecendo apoio não só clínico, mas também psicológico.
A presença dele proporcionava momentos de calma e segurança em meio ao caos. O bairro simples onde vivia continuava a ser um refúgio de simplicidade e calor humano. As festas locais, com suas músicas típicas e culinária tradicional, serviam de pano de fundo para encontros importantes. Foi durante uma dessas celebrações que a protagonista recebeu um convite inesperado para participar de um evento beneficente promovido pela alta sociedade, uma oportunidade para mostrar sua força e conquistar novos aliados. Essa participação gerou uma pequena reviravolta. A protagonista, apesar do nervosismo, conseguiu impressionar os presentes com sua história e sua coragem. Essa vitória teve um custo. A exposição pública trouxe olhares curiosos e até críticas, mostrando que o caminho para a aceitação seria longo e árduo. Em paralelo, a subtrama da mulher influente ganhava novos contornos. Ela enfrentava a resistência do marido, que tentava controlar suas ações e preservar a aparência do casamento. Sua decisão de se afastar, mesmo que gradual, mostrava a coragem necessária para romper com padrões antigos, inspirando a protagonista a continuar sua própria luta. Ao longo do capítulo, a tensão entre tradição e modernidade na cidade se tornava mais evidente. As decisões dos personagens eram influenciadas por costumes arraigados, como a importância da reputação familiar e o peso das expectativas sociais. Esses elementos culturais moldavam o desenrolar da trama, tornando os conflitos ainda mais reais e palpáveis. Uma reviravolta média ocorreu quando uma testemunha que poderia fortalecer o caso da protagonista desapareceu misteriosamente. Esse evento trouxe insegurança e levantou dúvidas sobre quem poderia estar por trás desse sumiço. A protagonista sentiu o peso dessa perda, mas também encontrou força para continuar, determinada a não deixar que obstáculos a derrotassem. Por fim, o capítulo culminou em um momento de vulnerabilidade da protagonista. Em uma noite chuvosa, ela se permitiu chorar em silêncio, sentindo o peso da solidão e da responsabilidade que carregava. Esse instante, embora doloroso, fortaleceu sua determinação de lutar não apenas por si mesma, mas pelo futuro do filho que estava por nascer. A névoa leve da manhã se espalhava pela cidade, envolvendo as ruas e as casas em um véu de mistério e esperança. A protagonista despertou com a sensação de que algo importante estava para acontecer. Após semanas de luta constante, a atmosfera parecia mudar, embora os desafios continuassem. O cheiro das flores do mercado misturava-se ao aroma do café, criando uma sensação de normalidade que contrastava com o turbilhão de sua vida. No hospital, durante uma consulta de rotina, um médico que a acompanhava trouxe notícias alentadoras sobre a saúde dela e do bebê. Esse momento trouxe um breve alívio, um suspiro de esperança para seguir adiante. A presença do médico tornava-se cada vez mais essencial, não só pelo cuidado clínico, mas pelo apoio emocional que oferecia. Ele representava a luz num período tão difícil e turbulento. Ao mesmo tempo, a busca pela verdade ganhou um novo impulso. O advogado conseguiu uma reunião importante com um representante da família poderosa, que sinalizou uma possível abertura para negociação. Essa reviravolta média, embora cautelosa, indicava que a resistência começava a mostrar rachaduras. Era a primeira vez que uma porta se abria, mesmo que entre muitas condições. Entretanto, a protagonista sabia que esse avanço traria novos obstáculos. As negociações exigiam cautela e sabedoria para evitar armadilhas. Cada passo dependia de estratégias bem elaboradas e da capacidade de manter a integridade diante de pressões e provocações. O custo emocional dessa batalha era alto, e a protagonista sentia cada vez mais o peso da responsabilidade. Em paralelo, a mulher influente enfrentava crescente tensão com o marido, que não aceitava as mudanças. As discussões se tornavam frequentes e intensas, mas ela se mantinha firme, determinada a conquistar sua independência. Essa subtrama mostrava como a luta por liberdade pode ser solitária e cheia de dúvidas, mas também revelava a força que nasce da coragem. Quero muito saber, onde você está assistindo agora? Conta para a gente nos comentários, deixa seu like e não esquece de se inscrever no canal. Lá no final, tem uma surpresa especial, então fique até o fim. Agora, vamos começar a história. Na cidade, as tradições culturais continuavam a exercer influência sobre os acontecimentos. A protagonista participou de uma cerimônia local que homenageava as raízes da comunidade,
reforçando sua conexão com o lugar onde nasceu e cresceu. Esse contato com a cultura popular trouxe força para sua caminhada, lembrando-a da importância de manter suas origens vivas mesmo diante da modernidade e das pressões externas. O homem poderoso, apesar dos sinais de mudança, seguia lidando com seu orgulho e as expectativas da sociedade. Seus conselheiros continuavam a alertá-lo sobre os riscos de assumir uma posição mais aberta, mas ele começava a questionar os valores que o guiavam. Essa reviravolta média indicava uma transformação gradual, que afetava não só a trama principal, mas as relações entre os personagens. A protagonista passou por dois obstáculos significativos nesse capítulo: a dificuldade de acessar documentos antigos, que estavam guardados em um arquivo remoto e mal organizado, e a resistência da própria família poderosa em aceitar qualquer aproximação. Esses desafios exigiram paciência e persistência, além de estratégias criativas para contornar as barreiras. A conexão emocional entre a protagonista e o advogado se aprofundava. Momentos compartilhados fora das reuniões profissionais mostravam uma relação que crescia com base na confiança e no respeito mútuo. Esse desenvolvimento trazia humanidade à história, mostrando que mesmo nas lutas mais difíceis, o apoio emocional é fundamental. Uma pequena reviravolta ocorreu quando a protagonista descobriu um detalhe no testamento antigo que indicava a existência de um sócio oculto da família poderosa. Essa informação trouxe novas possibilidades e também novos perigos, pois mexia com interesses que até então estavam ocultos. A preparação para essa descoberta vinha de documentos e conversas anteriores, mantendo a coerência da trama. O bairro simples, cenário constante da vida da protagonista, mostrava suas mudanças com as estações. As cores do outono começavam a dar lugar aos tons acinzentados do inverno, e as noites mais frias reforçavam o calor humano dos encontros comunitários. Esse ambiente servia como um contraponto à frieza do mundo da alta sociedade, ressaltando a importância das raízes e do pertencimento. O capítulo terminou com um momento de vitória gradual. A protagonista conseguiu, com o apoio do advogado e da amiga influente, garantir uma audiência oficial para apresentar sua reivindicação. Essa conquista foi fruto de muito esforço e sacrifícios, como noites sem dormir, dúvidas e confrontos. Cada passo, mesmo pequeno, era uma conquista que carregava o peso do sonho de um futuro melhor. O céu cinzento daquela manhã parecia refletir a mistura de ansiedade e determinação que consumia a protagonista. A audiência oficial que tanto aguardavam estava marcada para aquele dia, e o clima na cidade carregava um silêncio tenso, interrompido apenas pelo burburinho das pessoas nos cafés e praças. A protagonista sentiu o peso do momento, consciente de que ali poderia estar a virada definitiva em sua jornada. No caminho para o tribunal, os sentidos dela estavam aguçados. O aroma da chuva recente misturava-se ao cheiro das folhas úmidas, enquanto o som distante do sino da igreja ressoava como uma convocação para enfrentar seu destino. Cada passo, embora hesitante, carregava a força que ela vinha construindo, a cada dia, desde que tudo começara. A audiência foi marcada por uma atmosfera carregada. O salão estava dividido entre aqueles que torciam por justiça e os que defendiam os interesses da família poderosa. As vozes se entrelaçavam em argumentos, memórias e documentos apresentados, formando um mosaico complexo e delicado. A protagonista, vestida com simplicidade, transmitia uma sinceridade que contrastava com a formalidade fria dos adversários. Durante a audiência, uma reviravolta grande surpreendeu a todos. Uma testemunha inesperada entrou na sala, trazendo documentos inéditos que comprovavam a ligação entre a protagonista e a família poderosa de forma incontestável. A revelação abalou os presentes, silenciosamente mudando o equilíbrio de forças. Essa testemunha era um antigo contador da família, que havia se afastado anos antes por discordâncias éticas e agora buscava reparar injustiças do passado. A presença do contador trouxe uma nova luz à história, mas também provocou uma onda de resistência e tentativas de desacreditação por parte da defesa. A protagonista sentiu o peso dessa batalha, mas também o apoio crescente de aliados que, aos poucos, se formavam ao seu redor. Entre eles, a mulher influente e o advogado mostravam-se incansáveis, reforçando estratégias e fortalecendo a imagem dela. Fora do tribunal, a cidade começava a se dividir. Alguns viam a protagonista como símbolo de renovação e justiça, outros a julgavam como uma ameaça à ordem estabelecida.
Essa polarização afetava diretamente as relações sociais, e a protagonista enfrentava olhares de desconfiança até mesmo em seu próprio bairro. O preconceito, porém, não a detinha. Ela sabia que o caminho para a mudança exigia coragem e perseverança. Em meio a tudo isso, a gravidez avançava. O cansaço físico tornava-se mais evidente, e o corpo da protagonista refletia as mudanças e dificuldades de carregar uma nova vida. Em um momento de vulnerabilidade, ela desabafou com o médico que a acompanhava, revelando seus medos e inseguranças. O profissional, com empatia e serenidade, ofereceu não apenas cuidados médicos, mas também palavras de conforto e esperança. Naquele mesmo dia, uma visita inesperada trouxe um alento. O homem poderoso decidiu enviar uma carta formal reconhecendo publicamente o vínculo com a protagonista e seu filho, comprometendo-se a colaborar com o processo de reconhecimento. Essa atitude representou uma reviravolta grande, pois significava o começo da aceitação e a possibilidade real de construir uma nova relação. No entanto, as motivações dele ainda eram enigmáticas, e a protagonista sabia que essa mudança exigiria cautela. Enquanto isso, a mulher influente continuava sua própria batalha. Ela enfrentava críticas e até ameaças por sua postura, mas seu desejo de liberdade e justiça era maior. A protagonista encontrava nela um exemplo de coragem, e a amizade entre as duas se fortalecia, criando um vínculo essencial para suportar as adversidades. A cultura local seguia presente em cada gesto, decisão e evento. Durante uma festa tradicional, onde as pessoas se reuniam para celebrar a história e as raízes da comunidade, a protagonista teve a chance de se mostrar mais próxima do povo, fortalecendo sua imagem pública. A música, as danças típicas e os sabores das comidas regionais criavam um cenário vibrante que contrastava com o ambiente jurídico onde também precisava atuar. No meio dessa celebração, uma reviravolta média aconteceu quando um documento encontrado na biblioteca local trouxe à tona um acordo antigo que colocava em dúvida a validade de parte das reivindicações da família poderosa. Essa descoberta gerou debates acalorados e exigiu uma nova estratégia jurídica, aumentando a complexidade do caso. A preparação para essa reviravolta estava embasada em pesquisas realizadas pelo advogado semanas antes, mantendo a coerência da trama. Dois obstáculos importantes surgiram também naquele capítulo: a desconfiança crescente de alguns membros influentes da comunidade, que temiam as mudanças, e a resistência interna da protagonista em confiar plenamente nas intenções do homem poderoso. Esse conflito interno gerava tensões e dúvidas, tornando a jornada ainda mais desafiadora. O capítulo terminou com um momento de grande emoção. Durante uma consulta, o médico revelou que o bebê estava saudável e se desenvolvendo bem, trazendo um alívio imenso para a protagonista. Ela sentiu o toque suave da mão do médico sobre a sua barriga, a respiração tranquila do filho que crescia dentro dela, e uma onda de amor e esperança tomou conta do seu coração. O amanhecer parecia mais brilhante naquela manhã, mesmo que as nuvens teimassem em cobrir o céu. A protagonista sentiu um misto de ansiedade e esperança enquanto se preparava para mais um dia decisivo em sua trajetória. A cidade, com seu ritmo pulsante e vida multifacetada, parecia conter a respiração, como se soubesse que grandes mudanças estavam prestes a acontecer. Após a notícia positiva sobre a saúde do bebê, a protagonista sentiu-se revigorada, ainda que o corpo já acusasse o cansaço da gravidez avançada. Cada passo pela cidade era um desafio, a barriga crescia, e com ela, o peso de carregar não só uma vida, mas também o futuro daquela criança. O calor úmido da manhã invadia a casa simples onde morava, e os aromas da cozinha, com café fresco e pão caseiro, ofereciam um conforto quase familiar, uma âncora em meio ao caos externo. A relação com o advogado, cada vez mais próxima, revelava um aspecto humano que enriquecia a narrativa. Eles compartilhavam momentos de vulnerabilidade e apoio mútuo, não apenas como aliados no tribunal, mas como pessoas que encontravam forças um no outro. Em uma tarde chuvosa, enquanto revisavam documentos na pequena sala da protagonista, um silêncio confortável se instalou entre eles, quebrado apenas pelo som suave da chuva batendo nas janelas. Esse instante de intimidade foi um dos muitos que cimentaram a confiança que sustentava a protagonista em sua luta. No tribunal, a luta jurídica continuava intensa. Uma nova reviravolta média ocorreu quando uma perícia técnica revelou inconsistências em documentos apresentados pela defesa da família poderosa.
Essa descoberta fortaleceu o caso da protagonista, abrindo espaço para avanços significativos. O impacto dessa informação foi sentido por todos os envolvidos, e a notícia rapidamente se espalhou, reacendendo as esperanças do público que acompanhava o caso. Entretanto, essa vitória não veio sem custo. A pressão sobre a protagonista aumentou, ataques nas redes sociais, comentários maldosos e até ameaças veladas faziam parte do cotidiano. Esses obstáculos significativos testavam sua resistência emocional e física, mas também revelavam sua determinação inabalável. Em momentos de fraqueza, ela encontrava força na amizade da mulher influente, cuja própria batalha por liberdade a inspirava diariamente. O homem poderoso, por sua vez, passava por transformações visíveis. Após reconhecer publicamente seu vínculo com a protagonista e o filho, ele começava a agir com mais transparência, ainda que suas motivações permanecessem parcialmente ocultas. A reviravolta grande representava um divisor de águas, pois mostrava que a relação entre eles poderia evoluir para algo mais próximo do que jamais haviam imaginado. Em encontros discretos, ambos discutiam possibilidades de um futuro compartilhado, ainda que o medo e o orgulho fossem barreiras a serem superadas. A cultura local continuava a ser um pano de fundo vibrante, permeando as decisões e ações dos personagens. Durante as festividades do mês, que celebravam a história e a identidade da comunidade, a protagonista participou ativamente, demonstrando respeito e amor por suas raízes. As cores vivas dos trajes típicos, os ritmos contagiantes das músicas tradicionais e o sabor intenso dos pratos regionais criavam uma atmosfera de pertencimento que fortalecia seu espírito. No bairro simples, a vida seguia seu curso com seus altos e baixos. A protagonista sentia o calor humano dos vizinhos, que se tornavam cada vez mais solidários, mesmo diante das dificuldades que enfrentava. Essa rede de apoio era um contraponto importante à frieza das relações sociais na alta sociedade, e mostrava a importância da comunidade para sua recuperação emocional. A mulher influente, por sua vez, deu um passo decisivo. Anunciou sua separação oficial, enfrentando críticas e preconceitos, mas abrindo caminho para sua própria felicidade. Essa subtrama, que se entrelaçava com a principal, mostrava que a busca por justiça e liberdade é um processo complexo e cheio de sacrifícios. A coragem dela inspirava a protagonista a não desistir, mesmo nos momentos mais difíceis. Dois obstáculos marcantes desafiaram a protagonista neste capítulo: o desgaste físico da gravidez e a constante necessidade de equilibrar a exposição pública com a proteção da sua privacidade e do bebê. Esses desafios exigiam uma organização cuidadosa e um suporte constante, que ela só encontrava em seu círculo mais próximo. No final do capítulo, uma pequena reviravolta surgiu com a descoberta de uma carta antiga, escrita pela mãe do homem poderoso, que expressava arrependimento por segredos guardados e indicava uma disposição para reparar erros do passado. Essa carta foi encontrada por acaso durante uma visita à mansão da família, preparando o terreno para revelações futuras e mostrando que as verdadeiras histórias estão muitas vezes escondidas nas entrelinhas. O capítulo fechou com uma cena sensorial marcante, a protagonista caminhando ao entardecer pelo parque da cidade, sentindo o vento fresco no rosto e ouvindo o canto dos pássaros. O céu pintava tons de laranja e rosa, enquanto ela acariciava a barriga, sentindo os primeiros movimentos do filho. Esse momento de paz e conexão consigo mesma e com a vida que carregava era um lembrete poderoso da esperança que a impulsionava. O despertar daquela manhã trouxe uma calma estranha, como se o tempo tivesse desacelerado para que a protagonista pudesse se preparar para os desafios que estavam por vir. O sol mal despontava no horizonte, tingindo o céu de um azul pálido, enquanto a cidade começava a acordar lentamente. Na simplicidade da casa onde vivia, os detalhes pequenos, o som do café sendo passado, o cheiro da massa de pão sendo preparada, tornavam-se ainda mais importantes, preenchendo o ambiente com uma sensação de aconchego. A gravidez avançava, e com ela, o corpo da protagonista exibia sinais claros do esforço e das mudanças. A barriga maior exigia cuidados especiais, e o cansaço constante a fazia valorizar ainda mais os momentos de descanso, que eram preciosos e raros. Ela sabia que cada esforço era para garantir um futuro digno para seu filho, e isso a mantinha firme, mesmo quando a dúvida ameaçava invadir seu coração. No tribunal, os dias eram longos e exaustivos. A protagonista, acompanhada do advogado,
enfrentava mais uma rodada de negociações, testemunhos e análises de documentos. Uma reviravolta média sacudiu o processo. Um novo aliado surgiu entre os membros da família poderosa, alguém que desejava que a verdade fosse revelada e que a justiça fosse feita. Esse personagem, um primo distante, vinha carregando conflitos internos e um sentimento de culpa pelo silêncio que mantivera até então. A chegada desse aliado trouxe uma nova perspectiva para a protagonista, que viu crescer uma esperança real de que a situação poderia mudar definitivamente. Contudo, a aceitação dentro da família ainda era tensa e cheia de desconfianças. A protagonista precisou lidar com o desafio de conquistar a confiança desse novo personagem, que, apesar de seus bons propósitos, mantinha reservas e temores. Paralelamente, a mulher influente enfrentava sua própria batalha. Após oficializar a separação, ela buscava reconstruir sua vida em um ambiente que não facilitava o recomeço. A protagonista acompanhava de perto essa jornada, oferecendo apoio e recebendo força em troca. As conversas entre as duas mostravam a complexidade das escolhas que cada uma precisava fazer para buscar a felicidade. Culturalmente, o bairro continuava sendo um cenário pulsante, onde as tradições e a modernidade se misturavam. Em uma tarde ensolarada, a protagonista participou de uma roda de conversa com outras mulheres da comunidade, onde histórias de superação, dores e vitórias eram compartilhadas. Esse encontro trouxe um senso de pertencimento e reforçou o compromisso dela com a transformação não só pessoal, mas também coletiva. O homem poderoso, por sua vez, vivia uma crise interna cada vez maior. Sua relação com a protagonista evoluía, mas as amarras do passado e as expectativas da sociedade pesavam sobre seus ombros. Durante uma reunião com seus conselheiros, ele expressou dúvidas sobre como conciliar suas responsabilidades familiares e empresariais com os sentimentos que despertava. Essa reviravolta grande mostrou que nem todos os conflitos externos eram visíveis, e que o verdadeiro desafio estava na mudança interior. Diante disso, a protagonista teve que enfrentar dois obstáculos significativos: a insegurança crescente sobre a sinceridade do homem poderoso e a pressão para manter o equilíbrio entre a exposição pública e a proteção da família que estava formando. Esses desafios criavam uma tensão constante, que exigia sabedoria e resiliência. No desenrolar do capítulo, uma pequena reviravolta surpreendeu a protagonista. Uma antiga amiga, que havia se afastado por receios do passado, reapareceu oferecendo ajuda inesperada. Essa reconexão trouxe alívio e esperança, além de mostrar que as relações humanas são complexas e podem ser reconstruídas com sinceridade e tempo. A conexão emocional entre a protagonista e o advogado também avançava, com momentos de vulnerabilidade que aproximavam ainda mais os dois. Em um jantar simples, longe dos olhares curiosos, compartilharam medos, sonhos e a certeza de que, juntos, poderiam enfrentar qualquer adversidade. Essa intimidade construída com delicadeza dava à protagonista a força necessária para continuar. No aspecto sensorial, o capítulo destacou a experiência dos sentidos durante um passeio ao ar livre. A protagonista sentiu o toque suave da brisa no rosto, o calor do sol filtrando pelas folhas das árvores, o cheiro da terra molhada após a chuva, e o sabor doce da fruta colhida no quintal da casa. Esses momentos de conexão com a natureza serviam como fonte de renovação para seu espírito cansado. A cidade também revelava suas transformações. Ruas que antes pareciam desertas ganhavam vida com novas lojas e espaços culturais. O parque onde a protagonista passeava se tornava ponto de encontro para famílias e crianças, simbolizando o renascimento e a esperança que cresciam junto com ela. O capítulo terminou com uma grande reviravolta. A protagonista recebeu um convite inesperado para participar de um evento beneficente promovido pela alta sociedade. Uma oportunidade única para aproximar sua história do público influente e mudar a percepção sobre sua luta. Essa chance, embora cheia de riscos, representava um passo importante rumo à aceitação e ao reconhecimento. O sol nascente banhava a cidade com uma luz dourada que parecia anunciar um novo começo. A protagonista acordou naquele dia com uma sensação profunda de que tudo pelo que lutou estava prestes a alcançar um desfecho transformador. A barriga pesada e o corpo cansado não diminuíam sua força, pelo contrário, eram a prova viva da batalha árdua que enfrentará para garantir um futuro digno para seu filho. O evento beneficente organizado pela alta sociedade, que até pouco tempo parecia um mundo distante e inacessível,
agora representava a chance de mostrar a verdadeira face de sua história e de sua coragem. Vestida com simplicidade, mas com a dignidade conquistada a duras penas, ela entrou no salão decorado com elegância, onde as luzes suaves realçavam os rostos curiosos dos convidados. Desde o início, a protagonista sentiu a mistura de olhares céticos e admiração contida. Cada passo seu carregava o peso de uma trajetória cheia de humilhações, lutas e vitórias silenciosas. No entanto, não estava sozinha. Ao seu lado, o advogado, a mulher influente, o homem poderoso, agora com a postura mais humana e aberta, e o primo aliado, formavam uma frente unida, mostrando que o amor e a justiça podiam realmente transformar vidas. A plateia ouviu atentamente quando a protagonista subiu ao palco para compartilhar sua história. Sua voz firme e emocionada tocou corações, revelando os desafios de ser uma mulher grávida, humilhada pela sociedade, mas que jamais desistiu de lutar por seus direitos e por seu filho. Descreveu a dor da rejeição, o peso do preconceito e, sobretudo, a força que encontrou na própria determinação e no apoio daqueles que acreditaram nela. Durante seu discurso, ela citou a cultura e as tradições da comunidade que a moldaram, lembrando a todos que o verdadeiro valor está na dignidade humana e no respeito às raízes que nos sustentam. O público, inicialmente reservado, começou a se comover, e aplausos tímidos se transformaram em uma onda de reconhecimento e solidariedade. O homem poderoso, emocionado, fez uma declaração pública ali mesmo, assumindo oficialmente seu papel como pai e comprometendo-se a cuidar e amar a protagonista e seu filho. Essa demonstração de coragem e mudança foi um ponto culminante, que mostrou a todos que, apesar das diferenças e dos erros do passado, o amor e a responsabilidade podiam vencer. Porém, o caminho até ali não foi fácil nem isento de sacrifícios. A protagonista refletia sobre as batalhas internas, o medo constante de não ser aceita, o esforço físico da gravidez e a luta para manter a esperança viva. Cada vitória tinha seu preço, e ela sabia que aquilo era apenas o começo de uma nova jornada, mas agora com as bases sólidas para construir um futuro feliz. Entre os convidados, a mulher influente celebrou sua própria liberdade recém-conquistada, a amizade com a protagonista se fortalecia ainda mais, mostrando que a solidariedade feminina é uma força poderosa. O advogado, sempre ao lado dela, sorriu com a sensação de dever cumprido, ciente de que havia ajudado a transformar não só uma história, mas uma vida inteira. Após o evento, a protagonista caminhou pelo parque da cidade, sentindo o ar fresco e o toque suave da brisa no rosto. O cenário parecia diferente, mais vivo, refletindo a transformação interna que havia vivido. O filho dentro dela mexeu-se, como se também soubesse que aquela era a hora de renascer em um mundo de possibilidades. Nos dias que seguiram, a vida trouxe mudanças palpáveis. A protagonista recebeu o reconhecimento formal da herança que lhe pertencia, garantindo não apenas segurança financeira, mas a chance de realizar sonhos que pareciam inalcançáveis. A relação com o homem poderoso evoluiu para um amor genuíno, construído com respeito e cumplicidade, superando medos e preconceitos. Ela enfrentou ainda alguns obstáculos, como a desconfiança de alguns setores da sociedade e a necessidade de aprender a administrar o novo patrimônio, mas fez isso com a mesma determinação que marcou toda a sua jornada. Cada desafio era encarado como uma oportunidade de crescimento, mostrando que o sucesso verdadeiro é fruto do esforço e da resiliência. A protagonista também investiu na comunidade que a apoiou, criando projetos sociais que ajudavam mulheres em situação de vulnerabilidade, reforçando a ideia de que a luta de uma é a luta de todas. Esse ciclo de solidariedade foi um dos legados mais preciosos que ela deixava, uma marca de transformação e esperança. O capítulo finalizou com uma cena cheia de emoção. No aconchego da casa simples, agora cheia de vida e esperança, a protagonista sentou-se com um homem poderoso ao seu lado, segurando a mão dele enquanto sentia o primeiro choro do filho que nascia. Era o som da vitória, do amor que venceu as dificuldades, da dignidade que foi restaurada. O futuro ainda estava por ser escrito, mas naquele instante, com lágrimas nos olhos e o coração cheio de gratidão, a protagonista sabia que jamais seria mais humilhada ou esquecida. Ela era herdeira não só de uma fortuna, mas da coragem, do amor e da esperança. Fim. Se você chegou até aqui, escreva Aprender nos comentários, deixe seu like e compartilhe com quem vai amar essa história. Sua participação faz toda a diferença.
E não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos.